Meus irmãos, graça e paz, amém? Uma boa noite a todos. Desde já quero agradecer ao pastor Jefferson pelo convite. Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus continue abençoando os irmãos do Colisão. Irmãos, não é todo dia que a gente faz um ano. E um ano é para quem permanece. Fazer um ano é para quem fica. É para quem persiste. Porque completar um ano não é fácil, né? Um ano não é um dia, não é um mês, não é uma semana. Um ano é algo especial, é dádiva de Deus. Eu costumo dizer que um trabalho que completa um ano é dádiva de Deus. Tá comigo ali o Daniel. Levanta a mão, Daniel. Não, fica de pé, varão, fica de pé. Daniel tá comigo. A Ruth tá comigo também. E a Louise tá comigo também. Aplauda Jesus pela vida deles. Glória a Deus. Nós somos ali de Sei Barracão. E esse ano eu estou junto com eles liderando esses jovens, né? Não é fácil. Quem lidera jovem sabe como é que é. Não é fácil, mas é gratificante quando a gente vê os jovens alicerçados na palavra de Deus. Amém? Irmãos, eu tenho uma palavra para a tua vida. Eu ouvi um glória a Deus lá atrás, eu vou falar de novo. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. E desde o comecinho eu percebi que Deus está falando de forma muito especial. Muito especial. E eu achei lindo aqui o que aconteceu com os dois amigos aqui. E confirmou literalmente aquilo que eu vou pregar nessa noite. Literalmente. Eu falei assim, Jesus, para eles um pouquinho, senão eles vão pregar tudo que eu quero pregar. Então eu peço a você, por gentileza, abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Deixa eu levantar aqui um pouquinho a Bíblia, que já vai ficando um pouquinho velho. Diz assim, ó, na minha versão diz assim, ó. Porém Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Vou repetir. Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Coloca a sua Bíblia aí no banco e dá glória a Deus. Eu quero pregar subordinado a um tema. E o tema eu peço que você transmita para duas pessoas, do teu lado direito e do teu lado esquerdo. O tema é o seguinte: a estratégia de Nabucodonosor e a posição de Daniel. Não, repete para ele que eu acho que ele não entendeu não. Fala, a estratégia de Nabucodonosor e a posição de Daniel. Agora olha para cá. Vou devagarinho, depois a gente engrena. Igual carro a álcool, pastor Jefferson. A gente vai devagar, depois a gente vai. Irmãos, o ano é 605 a.C. E no ano 605 a.C., o reinado de Nabucodonosor está em expansão territorial. Os exércitos de Nabucodonosor vão ganhando aliados em todas as outras nações da Mesopotâmia. Quem conhece a história de Nabucodonosor sabe que a própria Bíblia diz que foi o próprio Deus quem levantou Nabucodonosor para estar assim castigando o seu povo. E enquanto Nabucodonosor se levanta um rei, quando Deus levanta ele para julgar as nações, deixa eu ajudar. Quando Deus levanta Nabucodonosor para estar assim, castigando a nação, corrigindo a sua nação, Nabucodonosor se levanta com seu exército e ruma para Judá, trilhando o caminho da terra dos caldeus para Judá. Ele cerca todas as cidades, vai ganhando espaço na terra de Judá até chegar em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele consegue, sem nenhum tipo de obstáculo, sem que o exército de Judá viesse a se levantar, a levantar uma espada, ele consegue conquistar toda a terra de Israel, toda a terra de Judá e também Jerusalém. Cercando Jerusalém, ele leva no ano 605 os jovens, todos os jovens da nobreza,
ele leva cativo para a Babilônia. É interessante que enquanto ele está levando esses jovens cativos para a Babilônia, ele está levando todos os jovens da nobreza, e junto com esses jovens está o profeta Daniel. Daniel está sendo levado para a Babilônia. Segundo alguns estudiosos, Daniel está com aproximadamente entre 13 a 15 anos de idade. Daniel ainda em tenra idade está vivendo algo de sobrenatural. Ele está sendo levado para a Babilônia. Quando ele chega em Babilônia, Babilônia, para quem não conhece, uma das belezas do Antigo Testamento era a cidade de Babilônia. Babilônia tinha a sua arquitetura que chamava a atenção. Muitas coisas em Babilônia chamavam a atenção, e isso aqui é um fato importante para nós frisarmos nessa noite. Daniel está numa cidade que a libertinagem é liberado. Daniel está numa cidade onde a promiscuidade sexual é liberada. Daniel está numa cidade onde todos fazem o que querem fazer, o que dá na sua telha. Dentro da terra de Babilônia, dentro da cidade de Babilônia, quem quiser adorar a outros deuses, podem adorar aos outros deuses. Só que tem algo que é muito importante nós frisarmos aqui. Todos aqueles que são levados cativos para a Babilônia, eles podem continuar adorando ao seu Deus, ao Deus da sua pátria, ao Deus da sua terra, desde que, ao som do pífaro, da buzina, do saltério, das harpas, eles viessem a se prostrar diante de um Deus chamado Marduk. Então, eles podem adorar ao Deus deles, dentro de Babilônia, normal, mas ao som da buzina, eles devem também adorar a Marduk, ao Deus de Babilônia. Então, Nabucodonosor, ele tem uma estratégia, e essa estratégia é, ainda que eles venham a adorar ao Deus da sua pátria, ao Deus da sua nação, ao Deus da sua terra, que eles venham também adorar ao nosso Deus que aqui está, ao Deus que governa essa nação, ao Deus que rege esta nação. Eles devem adorar a esse Deus. Então, dentro de Babilônia, tudo que tinha para dar errado na vida de Daniel poderia dar errado. Toda a geografia, todo o ambiente, tudo aquilo que estava ao redor de Daniel conspirava para Daniel se corromper. Tudo que estava ao redor de Daniel estava conspirando para ele cair em decadência, para ele desviar da sua fé, para ele abandonar o seu Deus. Só que isso não acontece. Quando chegamos no capítulo 1, no versículo 8, a Bíblia diz que uma mesa está preparada. Está uma mesa preparada dentro de Babilônia. Essa mesa tem utensílios sagrados que trouxeram de Jerusalém. Nessa mesa tem coisas de ouro, tem cadeiras, tem posição. Nessa mesa tem prestígio, tem pessoas olhando, tem homens de perto do palácio olhando para esses jovens que vão estar comendo, se alimentando juntamente do rei. Gente, não era qualquer pessoa que comia com o rei. Quem comia com o rei eram pessoas importantes. Imagina você, Daniel ainda em tenra idade, tendo uma posição de destaque diante de um governo que estava em ascensão, diante de um governo agora que os holofotes de todo mundo estão apontados para eles. Então, automaticamente, na sua cabeça, você imagina, Daniel vai estar numa posição privilegiada, e isso vai fazer com que Daniel abandone a sua fé, abandone ao seu Deus, até que no versículo 8, alguém chega para Daniel e diz: olha, se prepara porque o rei está esperando vocês à mesa. E Daniel vai propor no seu coração não se contaminar. Isso aqui é muito lindo, pastor. Por que isso aqui é lindo? Porque Daniel está olhando para todo o prestígio, para todo o holofote, para todo o aplauso, para tudo aquilo que está ao seu redor, e ele está dizendo: eu largo isso tudo, mas permaneço fiel. Eu largo isso tudo, eu abro mão disso tudo, mas permaneço diante do meu Deus. De que vale eu ganhar tudo isso, eu sentar à mesa com o rei, eu sentar numa cadeira de privilégio, eu ser aplaudido pelos homens e não agradar ao meu Deus? Então Daniel toma uma atitude no seu coração. Ele vai dizer: eu estou em Babilônia, mas eu não pertenço a Babilônia. Em outras palavras, Daniel estava dizendo: Babilônia não vai reger o meu caráter, Babilônia não vai modificar aquilo que eu aprendi, Babilônia não vai mudar aquilo que eu sei, Babilônia não vai arrancar de mim aquilo que eu carrego. Em outras palavras, Daniel estava dizendo: Babilônia não mora em mim, quem mora em mim é a presença do meu Deus. Então você já começa a entender que Daniel toma uma posição diante de Deus. Só que Nabucodonosor tem uma estratégia. Quem me ouve lá atrás, diga amém. Nabucodonosor tem uma estratégia. Pastor, qual é a estratégia de Nabucodonosor? Essa estratégia se resume a 3 coisas. Primeiro, Nabucodonosor, tirando os meninos, os jovens de dentro de Jerusalém, ele está afastando os jovens dos seus pais. Repita comigo: a primeira estratégia de Nabucodonosor é arrancar os jovens do seio familiar. Grava isso aqui. Daniel ainda é adolescente ou pré-adolescente. Daniel é adolescente.
tirando Daniel de perto dos seus pais. Quem tem filho adolescente sabe. Os adolescentes perto dos pais é uma coisa. Afastam os filhos dos pais, se torna outra coisa. Quer fazer um adolescente crescer revoltado? Mexe no seio familiar. Desestrutura a família. Mexe com toda a célula máter da sociedade chamada família. E você vai ver jovens se corrompendo, adolescentes se corrompendo. Então Nabucodonosor, ele tem uma estratégia. Já que Daniel não se corrompe, vou mexer na família. Pega Daniel, leva para a Babilônia. Daniel agora nunca mais vai ver nem o seu pai e nem sua mãe. Nabucodonosor percebe que mesmo diante dessa artimanha, Daniel não vai se corromper. Só que em contrapartida, ele está vendo outros jovens caindo em decadência depois que a primeira artimanha dele ele coloca em prática. O quê? Separar os jovens, os adolescentes dos seus pais. Mexendo na família, alguns jovens caem em decadência. Daniel permanece fiel. Isso aqui é lindo demais, porque agora Nabucodonosor vai bolar a segunda artimanha. E nessa segunda artimanha, Nabucodonosor vai tirar os jovens de perto dos sacerdotes. Repete comigo, de perto dos sacerdotes. Tirando Daniel, tirando os jovens de Jerusalém, eles tiram os jovens de perto do altar. Tirando de perto dos sacerdotes, tiram de perto do altar. Tirando de perto do altar, ele vai pensar consigo mesmo, Nabucodonosor: se eu tirar Daniel de perto do altar, Daniel se corrompe. Se acabar o culto, Daniel se corrompe. Se voltar para casa, Daniel se corrompe. Se voltar para a faculdade, Daniel se corrompe. Acabando o culto, no dia seguinte, indo para o trabalho, Daniel se corrompe. E para vergonha de Nabucodonosor, Daniel permanece fiel, porque Daniel entende: não é porque eu não estou aqui, não é porque eu não estou nesse ambiente, não é porque o ambiente que eu estou não seja favorável, eu não vou me corromper. Oh, glória a Deus, arrepiou aqui as costas. Vou repetir isso aqui. Não é porque acabou o culto, não é porque eu já não estou dentro da igreja que eu vou sair da presença de Deus. Pelo contrário, eu deixo a igreja, eu saio do culto, eu volto para casa, mas a presença de Deus está comigo. Por que que você não se corrompe? Por que que você não se corrompe, jovem? Por que que você não se corrompe, adolescente? É porque o culto dura o dia inteiro? É porque o culto dura o dia inteiro. Mas nem que o culto dure somente na igreja. Na igreja 2 ou 2h30. O culto continua depois que a reunião acaba. Eu volto para casa e o culto continua. Eu vou para o trabalho e o culto continua. Eu vou para a escola e o culto continua. Por quê? Porque eu continuo carregando a presença de Deus que habita aqui. A presença está aqui, então o culto continua. Aleluia, aleluia. Vamos caminhar. Então ele percebe que tirando Daniel de perto dos sacerdotes, tirando Daniel de perto do altar, ele não consegue fazer Daniel se corromper. Agora ele vai pensar: o que eu tenho que fazer? Qual é a artimanha que eu preciso bolar para fazer com que Daniel e os jovens se corrompam? Eu vou tirar eles de perto dos profetas. Tirando Daniel de perto dos profetas, eu faço com que Daniel não ouça mais uma revelação. Eu faço com que Daniel não ouça mais a palavra de Deus. Eu faço com que Daniel não ouça mais uma palavra rema, uma palavra revelada. Tirando Daniel de perto da palavra, oh glória. Tirando Daniel de perto da palavra, Daniel vai se corromper. Aí eu lembro de Davi gritando no Salmo 119: a sua palavra eu escondi, guardada no meu coração. Eu fico imaginando Daniel guardando este versículo na tábua do coração. Senhor, a tua palavra eu escondi aonde? Na tábua do meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Pode até tirar a Bíblia de perto de Daniel, mas a palavra de Deus estava aqui. E quem tem a palavra aqui não se corrompe quando não está perto da Bíblia. Isso aqui é lindo, por quê? Porque Nabucodonosor vê que a sua estratégia cai por terra por causa de um posicionamento. Quando Daniel se posiciona, ele diz: Babilônia não vai fazer eu mudar aquilo que eu aprendi em Jerusalém, porque eu não pertenço à Babilônia, eu pertenço a Jerusalém. Por gentileza, pega na mão do jovem mais bonito que tem do teu lado. Pega na mão dele. Não olha pro lado não, pega só na mão dele. Pegou na mão dele? Levanta a mão dele assim no alto. Chacoalha ele. Diz assim: Babilônia vai fazer isso aí com você.
Diga, Babilônia vai tentar te tirar do lugar. Tenta tirar ele do lugar, balança ele de verdade. Diga, Babilônia vai tentar te tirar do lugar, fala para ele. Mas lembre-se, fala para ele, lembre-se, você não pertence a Babilônia. Diga, você não pertence ao mundo. O céu está gritando para alguém nessa noite, você não é daqui. Você não é da terra. Você pertence ao céu. É por isso que ele está vindo para te buscar. Talvez você não esteja entendendo por que o diabo está se levantando contra a tua vida, rapaz. Talvez você não entenda por que o diabo está se levantando contra a tua vida, jovem. Pastor, por que o diabo está fazendo pessoas se afastarem de mim? Pastor, por que o diabo está fazendo pessoas me bloquearem no WhatsApp? Por que o diabo está fazendo pessoas pararem de me seguir no Instagram? Por que pessoas estão se afastando de mim? Pelo simples fato que quando a trombeta tocar você não fica, você vai. Vou repetir, pelo simples fato de que quando Jesus vier te puxar para o alto, você solte. Pastor, como assim? Não entendi. Existem dois tipos de crente na igreja. Quantos? O trigo e o? O trigo e o? Ah, o trigo e o joio. Alguém vai olhar para aquilo ali e vai dizer, vamos arrancar o joio. Para a gente arrancar o joio, a gente também vai danificar o trigo. Então o interessante, o que Deus está fazendo, é deixando os dois crescerem juntos. Eles se parecem muito, gente. Quem olha para eles, se parecem muito. Só que o problema do trigo e do joio, o problema do joio está na raiz. Está onde? A raiz do trigo, ela não é embaraçada com a terra. Quem já pôde puxar um trigo da terra, sabe que trigo sai com facilidade. Eu já fui um. Você puxa o trigo assim, pastor Jefferson, sai com facilidade. Só que o joio é diferente. Porque a raiz do joio não é espalhada na terra. A raiz do joio é entrelaçada na terra. Ela fica entrelaçada junto com a raiz do trigo. Se você puxar o trigo, você não danifica o joio. Mas se você puxar o joio, você danifica o trigo. Só que isso aqui é muito lindo. Por quê? Porque enquanto o agricultor está olhando e está dizendo, eu vou arrancar o trigo, e eu também vou arrancar o joio, ele precisa puxar os dois ao mesmo tempo. Só que quando ele vai puxar os dois ao mesmo tempo, o joio fica e o trigo sai. Então é basicamente dessa forma aqui que Deus vai fazer quando vier buscar a igreja. Ele vai fazer dessa forma. Ele vai colocar a mão e vai puxar para cima. O que subir, vai subir. E o que ficar, vai ficar. Só que isso aqui é lindo. Pastor, por quê? Porque quando você vai puxar o trigo da terra, as suas raízes não estão fixadas na terra. Porque o WhatsApp não tem o poder de prender ele na terra. O Facebook não prende ele na terra. O Instagram, o TikTok não prende ele na terra. Porque se o agricultor vir puxar ele para orar, ele larga o Facebook, ele larga o WhatsApp, ele larga o Instagram para poder orar. Se chegar num culto desse, de um ano do Colisão, num sábado desse, se o agricultor vier puxar o trigo, ele vem para o culto. Mas agora o joio está agarrado com as coisas da terra. E toda vez que o agricultor vai puxar ele, a terra não permite que ele saia. A terra não permite que ele vá. A terra não permite que ele faça. Por quê? Porque ele está entrelaçado com as coisas da terra. Eu ouço o apóstolo Paulo gritando que nós devemos mudar, renovar o nosso entendimento. Isso é a verdadeira colisão. É quando a gente bate de frente com a gente mesmo e diz assim, isso aqui eu posso fazer, mas isso aqui eu não posso. Isso aqui eu posso falar, mas isso aqui eu não posso. Isso aqui eu posso colocar a mão, mas isso aqui eu não posso. A verdadeira colisão não é eu colidir com meu irmão. A verdadeira colisão é eu colidir comigo mesmo. Eu acredito que o intuito seja esse, de nós nos colidirmos com a nossa vontade, com o nosso eu. O nosso eu grita, não ora. E o próprio Deus, o Espírito Santo que habita em nós diz, ora mais um pouquinho. A vontade nossa é de continuar vendo televisão, continuar no Facebook. E a vontade de Deus é que a gente pegue a Bíblia para ler. A vontade nossa é continuar vivendo as coisas da terra. E a vontade de Deus é que a gente continue vivendo as coisas que são do céu. Na verdade, existe uma geração aí fora que querem viver coisas da terra, baile funk, coisas ilícitas. A geração que quer viver coisas do céu estão aqui no Sei Carlos, no Sei Itaboraí nessa noite, fazendo o quê? Adorando ao Deus do céu, em espírito e em verdade. Tem alguém nessa noite que é do céu aqui? Se tem, joga a mão lá no alto e dá um glória pra ele aí. Repete comigo isso aqui. Babilônia, nunca mais. Diga, Babilônia não vai reger a minha vida, porque eu não pertenço à Babilônia. Gente, quando eu falo Babilônia, eu falo de todo o sistema mundano.
Quando eu falo de Babilônia, eu falo de todo esse sistema pecaminoso. Quando eu falo de Babilônia, eu falo de libertinagem. Eu falo de coisas que a carne pede para fazer. Agora, quando eu falo Jerusalém, eu falo de uma terra da promessa. Eu falo de algo que não é da terra, é do céu. Quando eu falo de Babilônia, eu falo do regime mundano, do regime pecaminoso. Só que Daniel vai olhar para tudo isso aqui. Vai olhar para a estrutura, vai olhar para a geografia, vai olhar para o reinado, vai olhar para os aplausos, vai olhar para os holofotes. E ele vai colocar algo no seu coração. Babilônia não vai reger a minha vida diante de Deus. E isso aqui é importante. Por quê? Porque quando Daniel propõe no seu coração de não se contaminar, tem gente que está olhando para a posição de Daniel. Quando Daniel toma um posicionamento, Misael, Ananias e Azarias olham para ele e dizem assim: eu quero ser como você. Eu quero ser como você. Tem gente que está olhando para tudo aquilo que você está fazendo. A Bíblia diz que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Tem gente que está olhando para você e querendo ser exatamente aquilo que você é. Tem outras pessoas que estão olhando querendo que você quebre a cara na igreja. Mas tem outras pessoas que estão olhando e estão dizendo: está passando por tudo, mas continua fiel. Está passando por tudo, mas continua na presença de Deus. Está passando por tudo, mas continua adorando. Tem gente olhando para você e dizendo: eu vou ser um dia como ele, pegar o microfone e pregar como ele, cantar como ela, cantar como ele, ministrar como ele, ministrar como ela. Você não sabe o poder de influência que você tem. Quando você entra na presença de Deus, quando você vive algo diante de Deus com testemunho, você não sabe o impacto que isso causa. Eu vou profetizar para uma geração aqui que vai viver como Daniel, que ainda que esteja em Babilônia, não será como Babilônia. Que mesmo que não estejam aqui no culto, mas que estejam nos seus trabalhos, mas que vão dar bons testemunhos de gente que vai olhar para você e vai dizer: eu quero ser como você, eu quero andar como você, eu quero adorar como você, eu quero viver como você, eu quero ir para a igreja junto com você. É por isso que eu gostei desse momento aqui, quando os dois amigos falavam. Ele dizia assim: ó, eu chamava ele, mas ele não ia, até que um dia ele parou de chamar, e quando ele parou de chamar, o testemunho fez com que aquele jovem viesse para a presença de Deus. Isso aqui foi lindo demais. Então que nessa noite você guarde isso na tábua do teu coração. O diabo lá fora, ele tem uma estratégia. Ele vai mexer com a tua família para você desviar. E se ele mexer na tua família, ainda que você fique sozinho na igreja, continue firme. Pastor, ele vai me tirar de perto dos sacerdotes, ele vai me tirar do altar. Pastor, se me tirar do altar eu morro. Morre não. Você tem uma presença de Deus sobre a tua vida. Pastor, eles vão me tirar de perto do profeta, de perto da palavra, vão mandar eu rasgar a Bíblia, e se eu não rasgar eu vou morrer. Morra, mas continue carregando aquilo que você carrega. Sobre a tua vida repousa uma promessa. E qual é a promessa? Você não vai ficar aqui. Vou repetir: sobre a tua vida repousa uma promessa. Você não vai ficar na terra. Você não vai viver só na terra. Quando a trombeta tocar, aleluia, você vai estar lá em cima, adorando a esse Deus. E eu tenho certeza que quando você chegar lá em cima, você vai falar: valeu a pena. Valeu a pena não se contaminar. Valeu a pena não se perder. Valeu a pena não fumar. Valeu a pena não beber. Valeu a pena ficar firme. Valeu a pena ir para a EBD. Valeu a pena ir para o culto. Valeu a pena ir para a quinta-feira do avivamento. Valeu a pena fazer de tudo na presença de Deus. Mas teve perseguição, valeu a pena. Mas há muita gente se desviou, saiu da presença de Deus, parou de falar comigo. Valeu a pena. Vai valer a pena ficar na presença. Pastor, por quê? Porque da mesma forma que hoje você está caminhando para o céu, vai ter gente que vai querer caminhar do teu lado. E quando você vê alguém caído, você vai estender a mão, vai colocar ele de pé. Porque quem é do céu quer salvar. Quem é salvo quer levar junto. Você já viu alguém que está na deriva, na beira da praia? Já aconteceu isso comigo uma vez. Na praia de Caraí, a gente estava num barco, o barco virou e ficou todo mundo para se afogar. E o único que sabia nadar era eu e mais uns 2 ou 3. Eram 7 no barco. A gente que já estava chegando perto da pedra, a gente pegava fôlego, voltava para poder trazer os outros também. Isso aqui é importante. É você se salvar, pegar fôlego e ir de novo para o mar para buscar mais gente para ser salva. Você não sabe o poder de influência que você tem quando você está na presença de Deus. É muita gente querendo sair de perto, mas é muita gente querendo vir para perto também.
Então o poder de influência que você tem vai fazer com que Babilônia entenda que você não precisa se corromper para subir em lugares altos. Pelo contrário, a sua posição diante de Deus vai te fazer chegar a lugares altos, mesmo que o lugar não seja lugares favoráveis. O lugar que você está, talvez o bairro que você mora não seja um bairro que vai te jogar para cima, mas o seu posicionamento diante de Deus vai te fazer prosperar onde ninguém prospera. Estou profetizando isso aqui. Tem gente com a mão levantada, eu vou falar de novo. O lugar que você está não vai influenciar o que você é. Pelo contrário, quem vai mudar o lugar com teu poder de influência vai ser você. Eu vejo uma mão levantada lá atrás, pastor Jefferson. Vou falar de novo. O lugar que você está não vai te influenciar. Pastor, na minha rua tem uma boca de fumo. Não vai te influenciar. Na minha rua tem baile funk. Não vai te influenciar. Pelo contrário, Deus vai usar você para influenciar o teu bairro. Itaboraí vai ser modificada por causa do teu poder de influência. Talvez você hoje não esteja entendendo por que está passando por isso tudo. Isso é só uma escola. Isso é só um preparatório. Tudo isso está acontecendo para que pessoas venham chegar até você. E tudo aquilo que você está passando, outras pessoas estão passando também. E isso vai se tornar testemunho. Você vai se tornar um agente de cura na vida de alguém. Eu estou crendo nisso aqui. Alguém crê junto comigo nisso aqui? Você pode se colocar sobre teus pés? Você pode se colocar sobre teus pés? Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos por um minuto, por gentileza. Feche os seus olhos. Eu quero pedir a você que imagine o teu bairro agora. Imagina todas as almas que você quer alcançar. Imagina, de verdade. Feche seus olhos e imagina todas as pessoas que você quer alcançar. Faz o seguinte, melhora. Imagina todas as pessoas que você queria que estivesse nesse culto agora. Tá aí, tá imaginando? Imagina agora Deus colocando uma unção poderosa sobre a tua vida. Imagina essas pessoas todas com um pouquinho de ferro no corpo e você sendo um imã, atraindo todos. E você vindo caminhando para a igreja e vindo aquele batalhão de gente atrás de você. Imagina agora você modificando todo o teu bairro. Um lugar que tinha muita morte, mortandade de jovens e adolescentes por conta de tráfico de drogas. Imagina agora você pregando a palavra e os jovens que estão no tráfico, saindo do tráfico, aceitando Jesus por conta do teu poder de influência. Imagina agora Itaboraí sendo sacudida pela glória de Deus, porque você se levantou e se posicionou para pregar a palavra. Imagina agora alguém dizendo assim: o lugar que você mora você nunca vai crescer. E Deus gritando e dizendo: eu vou te fazer crescer aonde você estiver. Imagina agora você saindo dessa reunião, voltando para casa, e os jovens que estiverem ali na esquina olhar para você e perceber que debaixo do seu braço tem uma Bíblia. E eles olharem para você e disserem assim: lê um versículo para mim. E você abre a Bíblia e cai no livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, e você dizer essas palavras assim, aqui para ele: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Em outras palavras, Daniel está dizendo: eu não vou me contaminar com nada deste mundo. O agente que contamina vem de fora para dentro. Tudo que nos contamina vem de fora para dentro. Daniel estava dizendo: tudo que vem de Babilônia, se chegar até mim, eu estou imunizado. Por que eu estou imunizado? Porque sobre a minha cabeça tem uma unção. A unção de Deus não vai deixar os dardos de Babilônia inflamarem o meu ser. Os dardos inflamados de Babilônia não vão me contaminar. Você pode dizer isso? Babilônia não vai me contaminar. Diga: o mundo não vai me tirar da igreja. E pouca gente, vou repetir, repete comigo bem forte: o mundo não vai me tirar da presença de Deus. Vai ser o contrário. Fala: ao contrário. Deus vai me usar para pegar o mundo e transformá-los com a graça de Cristo. Eu quero convidar você nessa noite. Eu quero convidar você nessa noite
Pastor, eu estou vivendo colisão dentro de casa. Pastor, eu estou vivendo colisão no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade. Corre aqui na frente, vem cá, quero ministrar sobre a tua vida.